tentar ligar. Ok, perfeito. O PCP não estará na primeira parte. Muito bem. Senhores deputados, muito bom dia. Cá estamos para cumprir a nossa ordem do dia desta terça-feira, 11 de fevereiro, que, como sabem, tem duas partes, duas audições com a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a quem dou as boas-vindas mais uma vez à nossa Comissão. Muito obrigado, Sra. Ministra. E estamos nesta primeira parte, que agora começamos, ao abrigo do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre as substituições, ou no âmbito das substituições em cargos diretivos do Instituto de Segurança Social, IP. Como os senhores deputados sabem, nós, este primeiro requerimento, por consenso dos grupos parlamentares, aplicaremos a nossa grelha de requerimentos e não de audição de membros do Governo, pelo que o Grupo Parlamentar do Chega apresentará o seu requerimento até 5 minutos. A Sra. Ministra fará uma intervenção inicial até ao limite de 10 minutos e os grupos parlamentares farão, na sequência, as suas intervenções para uma resposta conjunta da Sra. Ministra. Teremos depois inscrições individuais de cada deputado ou dos deputados que entenderem colocar questões ou algum comentário à Sra. Ministra, e a Sra. Ministra fará uma resposta final conjunta. Como estamos no quadro da audição de um membro do Governo, neste caso a primeira intervenção na primeira ronda cabe ao Grupo Parlamentar do PS. E por isso, sem mais delongas, passava a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro para fazer a apresentação do requerimento. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sra. Ministra, obrigado por estar aqui na Comissão a prestar esclarecimentos. Eu passo então à apresentação do nosso requerimento. Como é prática comum, quando mudam os governos, também mudam as chefias e as pessoas que estão a liderar os vários institutos que são de nomeação política. Isso não é muito anormal na prática portuguesa, mas surpreende sempre muito mais quando são governos de direita a fazê-lo e não governos de esquerda, que têm essa prática mais comum. E preocupa-nos saber se essas mudanças são feitas só por uma preocupação de ter pessoas nos lugares que é legítimo, que são da nossa confiança política e que estão alinhadas com a nossa maneira de pensar e das políticas públicas que se querem desenvolver para o país, mas de certa forma parece que a maneira como estas trocas surgiram são um pouco vamos dizer, confusas, não é? Temos exemplos como a IAPME, a ICEP, a IFP, a Par Pública, a Santa Casa Mercado de Lisboa, o Instituto Camões, o Instituto da Segurança Social, e parece que todas estas, às vezes demissão, outra vez troca de cargos, surgem de uma forma um bocado duvidosa, até mesmo a questão, então, quando estamos quase no momento em que há lugar a indenização ou não, e aqui realmente o que nós queríamos perceber era qual é, pela parte da Sra. Ministra, o intuito destas mudanças, se realmente acontecem todas, que nós não acreditamos, de forma casual, ou se há mais uma intenção de fazer essas mudanças, e qual o objetivo dessas mudanças, e qual é o caminho que a Sra. Ministra acha mais adequado para a segurança social. Porque assim não é de todo agradável, e depois até vemos também na comunicação social isso espelhado, que haver esta dança de cadeiras como se fosse, parece que estamos a pagar favores a quem nos apoiou durante uma campanha. E esta ideia que passa para a comunicação social e para a opinião pública, e queremos que isto fique bem esclarecido, que é realmente as pessoas estão a ser escolhidas, sim, porque são de acordo com as medidas que defende quem está no governo, mas também pela sua competência e para levar a cabo uma política de mudança do país que nós achamos que é necessária. Eu depois deixaria mais perguntas depois para a intervenção. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui na Comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do requerimento. E, sem mais, daria a palavra à Sra. Ministra para a intervenção inicial, com um tempo de referência até o limite de 10 minutos. Sra. Ministra, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente desta Comissão, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Cumprimento todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Queria dizer que o Governo, como sempre, vem aqui, com muito gosto, à Assembleia, a dar contas do que se vai passando e, neste caso, responder aqui em concreto ao requerimento do Partido Chega sobre o assunto sempre recorrente de exonerações, demissões, nomeações. E eu agradeço que tenha colocado esta questão, porque permite desmistificar algumas percepções de dança de cadeiras, de outras coisas que referiu. E, portanto, pedindo já desculpa antecipadamente da maçada do que eu vou dizer, vou aqui dar os números ao dia de ontem, ou ao dia de hoje, relativamente a esta matéria. O Governo está em funções desde o dia 2 de abril e, portanto, 10 meses, não é? E dentro deste lapso de tempo ocorreram em nomeações e saídas de dirigentes superiores do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, um total de 28 movimentos. 28 movimentos nos dirigentes superiores, sendo que esse total de 28 movimentos corresponde à seguinte distribuição, que eu depois poderei pôr com nomes se quiserem, mas só os números. Destes 28 movimentos, 18 pessoas foram nomeadas sem terem sido exoneradas previamente, aquelas que vêm substituir pela tutela. Portanto, 18 nomeações não correspondem a nenhuma exoneração. Já vou explicar a que é que correspondem. 7 pessoas foram nomeadas após o seu antecessor ter sido exonerado pela tutela. 7 num total de 28. E há ainda 3 que saíram e cujo cargo ainda se encontra vago. Pronto, estes são os números. Portanto, vou passar a explicar. Há aqui um conjunto de situações diferentes. Há pessoas que saíram por terem assumido outras funções no próprio Ministério, portanto, que por acordo com o titular da pasta assumiram outra função no próprio Ministério, portanto, saíram do projeto e entraram noutro projeto. Estas são 4 pessoas que saíram e continuam no Ministério, excetuando uma destas que saiu por vontade da própria, que era a Subinspetora-Geral do Ministério, porque concorreu a vogal da Entidade de Contas e Financiamentos Políticos do Tribunal Constitucional. Portanto, das outras 3, saíram para integrar outros projetos, portanto, transitaram, são 4. Depois, há uma pessoa que se encontrava em situação de substituição quando nós chegámos, que é uma vogal do Instituto de Emprego e Formação Profissional e que foi confirmada nesse concurso, portanto, cujo concurso terminou. Portanto, é um outro movimento, uma pessoa. Há uma pessoa a quem foi renovada a comissão de serviço, terminou e foi renovada, já transitavam. E depois há 9 pessoas que foram substituídas, que já estavam em gestão quando chegámos, portanto, já não podiam sequer ser reconduzidas, porque já tinham terminado o seu mandato. Estas são 9. E depois há mais 6 que cessaram a comissão de serviço por iniciativa própria, entre os quais a vice-provedora da mesa da Santa Casa de Misericórdia já tinha cessado, a presidente do Instituto de Segurança Social, que pediu para sair,
a vice-presidente do Instituto de Ação Social, idem, e depois um vogal do Instituto de Informática e o presidente do Instituto de Informática e outro vogal que nós próprios já tínhamos indicado em substituição. E, portanto, restam as situações de cessação da Comissão de Serviço por iniciativa da tutela, as tais 7 que eu disse, num total de 28, que julgo que os senhores deputados sabem quem são: a senhora provedora da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, um vogal, 2, 3, 4 vogais da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Eu me disse havia uma quinta vogal, mas já tinha ela própria pedido para sair antes de nós chegarmos. A presidente do Instituto de Informática, a doutora Paula Salgado, e o coordenador do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável. Portanto, apenas estas 7 pessoas saíram dos seus lugares por exoneração ou indicação da tutela. Isto quanto aos... Já estou quase a terminar, não, sim. Isto quanto aos dirigentes superiores. Portanto, os grandes números relativamente a estes, volto a frisar, 28 movimentos, mas pessoas nomeadas após a exoneração da tutela, apenas 7. Apenas 7. Quanto aos dirigentes intermédios, e eu vou aqui incluir naturalmente os presidentes, os diretores dos centros distritais do ICE, não é? E vou também incluir aqui os dirigentes médios do IFP. E quanto a estes, há 12 movimentos, portanto, estamos a falar de dirigentes intermédios, 12 movimentos, dos quais as pessoas foram nomeadas sem terem sido exoneradas pela tutela, nenhuma foi exonerada pela tutela, e está por nomear um cargo que se encontra vago. Portanto, 12 saídas que eu já vou explicar. Os cargos que se encontravam vagos e foram preenchidos é um diretor do Departamento de Recursos Humanos do IFP, são 2, e um diretor do Departamento de Instalações e Sistemas de Informação do IFP. Este último é um caso justamente de transição de um instrumento, de uma instituição para outra. E depois há uma substituição por falecimento do titular, infelizmente no exercício das funções, que se refere ao Centro Distrital de Segurança Social de Bragança. Pronto. As pessoas que foram substituídas e que já estavam em gestão, portanto, para explicar estes 12. As pessoas que foram substituídas e já estavam em gestão foi o Sr. Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IFP, que estava em gestão, o Delegado Regional Norte do IFP também estava em gestão. Quando eu digo que está em gestão, já terminou o mandato, não é? Pronto. E, em alguns casos, nem poderia renovar, porque já terminou o segundo mandato. O diretor do Centro Distrital de Évora, o diretor do Centro Distrital de Viana do Castelo e o diretor do Centro Distrital de Viseu, todos do ICE. Pronto. Portanto, 2 no IFP, que estavam em gestão e foram substituídos, e 4 do Centro Distritais do ICE. E depois há 3 situações de cessação da Comissão de Serviço por iniciativa própria. A diretora do Centro Nacional de Pensões, que não quis continuar, e o diretor do Centro Distrital de Évora e de Vila Real, que tomaram a iniciativa de sair. Continua ainda vago, não está substituído, o diretor do Centro Nacional de Pensões. Portanto, esta aí estes são os números. Eu, na verdade, hoje não tenho nada muito interessante para dizer, porque é só estes números e posso preencher com os nomes das pessoas, mas fizemos um levantamento e, portanto, 28 como superiores, 12 como intermédios, todos nestas circunstâncias que eu acabei de dizer. Nós só exoneramos no total 7 pessoas, sendo que 5 são da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. E a outra foi a doutora Paula Salgado, do Instituto de Informática, e o coordenador do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo, doutor Nuno Marques. Portanto, eu não sei se cheguei ao meu tempo, mas na verdade cheguei ao final do que queria
do que Muito queria bem. dizer. Espero ter respondido cabalmente ao pedido dos senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sim, dentro do seu tempo, então começamos a nossa ronda de partidos. E desta feita daria a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a intervenção em nome do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, cumprimentar também todas e todos os deputados presentes nesta audição. Sra. Ministra, a Sra. Ministra voltou a referir hoje, como já tinha referido numa anterior audição, que novas nomeações de saídas do Ministério, da sua responsabilidade, seriam 7. A Sra. Ministra disse que fez um exercício chato, assim o apelidou. O meu não será menos, atendendo que são muitos nomes, muitos cargos, e terei também que me recorrer da minha cábula. A Sra. Ministra falou da Presidente do Instituto de Segurança Social, da Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social, e disse que ambas saíram, pediram admissão. Não é da sua responsabilidade. Bom, acusar a doutora Ana Vasques com acusações infundadas de manipulação do aumento das pensões, que foi essa questão que levou à admissão da doutora, será da responsabilidade de quem? Minha? Quanto à senhora Vice-Presidente, a doutora Catarina Marcelino, quando a afastava de áreas que tutelava, isso não terá uma responsabilidade também direta sua? Quando falamos dos centros distritais da Segurança Social, nomeadamente Viseu, Bragança, Santarém, Évora, Veja e Viana do Castelo, referiu alguns, nomeadamente de Bragança, de Viseu, mas podemos falar, por exemplo, do de Santarém, Évora, Beja, Viana do Castelo. Tiveram o fim da sua comissão. A maioria deles podia ser renovada. Tinham parecer positivo da CRESAP. A sua não continuidade não é da sua responsabilidade, não é uma opção sua. E nomeadamente, diz-me assim, ok, tem todo o direito, a Sra. Ministra tem o direito de escolher. Mas se não pretendia renovar essas comissões de serviço, abriu concurso para o cargo, ou estão nomeados em regime de substituição? E os que estão nomeados em regime de substituição, ou que nomeou em regime de substituição, a quantos desses é que já pediu à CRESAP para dar início à abertura de um concurso? E poderia-me falar das pessoas também, da experiência, do currículo, das pessoas que nomeou em comissão de serviço para estes centros distritais? Na Santa Casa, evidentemente, também tivemos uma admissão em bloco, mais uma vez também com declarações suas, onde acusava a Sra. Presidente e a Mesa de grave negligência e atuação em proveito próprio. Eu julgo que a Sra. Ministra seja também responsável pelas declarações que profere. Falou da doutora Carla Paula Salgado, numa das situações em que fez, mas é mais uma. E nessa situação ter nomeado uma pessoa que já saiu e que, entretanto, nomeou um adjunto do seu gabinete. Ou seja, vai nomeando, acho que é da sua responsabilidade. Mas temos também o Presidente do Instituto Nacional de Reabilitação, mais uma mudança. Na ACT, nomeadamente o vogal para a área financeira. O Dr. Nelson Ferreira. Convém não se esquecer, convém ir acrescentando. Na Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, a doutora Rosário, mais uma saída. No Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Sr. Vice-Presidente, admitido nos primeiros dias do Governo. E a Delegada Regional do Norte viu também a sua comissão não renovada. Essa é a responsabilidade de quem? Desta Assembleia ou da Sra. Ministra? Eu acho que a Sra. Ministra tem o direito, tem que assumir as suas responsabilidades.
tem que assumir que, evidentemente, preferiu outra pessoa para o lugar. O mesmo com a delegada regional de Val do Tejo. No departamento jurídico também existiu uma saída. Na direção de executiva da Garantia Jovem, a doutora Sara Ramos, também houve uma demissão. Julgo ser da responsabilidade também da senhora Ministra. E há muito, ainda não acabei, e há muito que já ultrapassamos as 7. Que a senhora Ministra dizia ser apenas da sua responsabilidade. O Coordenador Nacional para o Envelhecimento, que vai ser ouvido também nesta comissão amanhã. Senhora Ministra, para terminar, eu vou terminar, pedir só que desligasse o microfone para poder continuar. Ser com algumas informações que poderá haver a qualquer momento mudanças na orgânica dos serviços do Ministério, em particular no IFP e no Instituto de Segurança Social, abrindo assim caminho a dezenas de substituições de dirigentes de topo, intermédios, nacionais, regionais e locais. Bom, criando então uma nova saída, não havendo demissões e criando a liberdade que a senhora Ministra tanto pretende querer. Aquilo que lhe pergunto é se hoje está em condições de aqui afirmar que assim não vai acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PST, o Sr. Deputado João Antunes dos Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Ministra, cumprimentá-la e, obviamente, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje na Comissão, agradecer a forma sempre clara, transparente, com que esclarece esta Comissão e esclarece a Assembleia da República, que é também uma das dimensões do belíssimo trabalho que está a fazer enquanto Ministra da Segurança Social e do Trabalho no nosso Governo da Aliança Democrática. Estamos aqui hoje porque, efetivamente, esta Comissão viabilizou um requerimento apresentado pelo Partido Chega sobre esta temática e, em bom rigor, sem prejuízo a senhora Ministra ter respondido com toda a assertividade, com toda a clareza e com toda a transparência, há temas e temas e parece-nos, salvo melhor opinião, que sem prejuízo da Comissão ter viabilizado este requerimento e sem prejuízo da Comissão ter esta competência de fiscalização do Governo, que o que estamos aqui a discutir é coisa nenhuma, porque efetivamente aquilo que o Governo tem feito é aquilo que é natural que aconteça num Governo que inicia funções e que naturalmente quer implementar também o seu programa de Governo. E, portanto, se o Chega apresentou este requerimento, é em certa medida por falta de experiência governativa, que esperamos que continue durante muito tempo, e também porque, à semelhança também de outros partidos mais da extrema-esquerda, gostam muito de andar atrás daquilo que é o frenesim noticioso e atrás daquilo que é a bolha mediática, ou seja, sai uma notícia e, portanto, há alguns partidos, e neste caso o Chega tem adotado também essa postura, faz logo um requerimento para que o Ministro, o titular da política, tenha que vir à Assembleia prestar esclarecimentos como se os governantes fossem aqui comentadores de notícias e tivessem que estar permanentemente na Assembleia da República a comentar aquilo que vai sair na nossa imprensa. Mas pronto, mas relativamente ao Chega, damos de barato essa postura porque efetivamente não tem essa experiência governativa. Agora, relativamente ao Partido Socialista, e eu nem era para dizer isto, mas depois da intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, eu acho que o Partido Socialista demonstra uma extraordinária amnésia seletiva, porque a Sra. Ministra foi extremamente elegante na intervenção que aqui fez e deu dados da atualidade. Não fez uma comparação com o passado, com aquilo que foram os governos do Partido Socialista, mas depois da intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, para além dessa amnésia seletiva, o Partido Socialista demonstra aqui uma incoerência brutal e demonstra aqui até uma desfaçatez, porque se houve partido, se houve governo que foi campeão nas nomeações na administração pública, foi o Partido Socialista ao longo dos últimos anos, dos últimos governos do Partido Socialista. Foi campeão nas nomeações da administração pública. Se houve partido que usou o governo a seu bel prazer para instrumentalizar a administração pública e para nomear a seu bel prazer quem entendeu, foi o Partido Socialista nos últimos governos que liderou no nosso país. Sr. Deputado, eu vou-lhe recordar aqui algumas notícias que saíram, são notícias com fundo de verdade, que nós confirmámos isso. Por exemplo, aqui, uma notícia de 2016. Governo justifica mudanças na direção do IFP. Nova orientação, novo ritmo. Ou seja, uma nova orientação estratégica levou a que o Governo do Partido Socialista demitisse a direção do IFP, que estava há menos de um ano em funções. 28 de abril de 2019, o Governo já fez 3.282 nomeações. 3.282 nomeações. Isto no período entre 2015 e 2019. Governo demite Conselho Diretivo da Segurança Social. Governo do Partido Socialista, entenda-se. Como o PS não resistiu a tomar conta da máquina da Segurança Social. 22 de abril de 2021.
23 de novembro de 2023. O Governo tem 44 dirigentes públicos prontos a nomear antes de entrar em gestão. Ou seja, o Governo do Partido Socialista, quando já estava em gestão, em 2023, nomeou 44 novos dirigentes. E, portanto sou deputado, eu também o ouvi, agradeço que me ouça também. Sou deputado. O Partido Socialista, antes de falar, antes de questionar, antes de levantar aqui uma nebulosa sobre aquilo que tem sido a atividade deste Governo, acho que devia fazer um exercício de memória e perceber aquilo que fez no passado. Porque se o Chega não tem passado governativo, o Partido Socialista tem-o. E, portanto, numa lógica de até de transparência para com os cidadãos, de falar a verdade para com o país, dizer a verdade aos cidadãos, eu acho que o Partido Socialista devia fazer aqui um exercício de honestidade e perceber que, efetivamente, quando esteve no Governo, efetivamente fez um conjunto de nomeações, de demissões e, por ter tido essa atitude, não significa que o atual Governo da Aliança Democrática tenha essa atitude. Porque, tal como a Sra. Ministra disse e bem, justificou as saídas que aconteceram até então e, Sra. Ministra, a terminar, pergunto-lhe se, efetivamente, as mudanças que existiram não tiveram que ver com 4 situações de forma geral que aconteceram. Por um lado, fim das comissões de serviço dos titulares, por outro lado, demissões dos próprios titulares dos cargos, por outro lado, demonstração dos próprios titulares da vontade da intenção de não continuar em funções e, numa quarta opção, os próprios também colocaram os lugares à disposição, não tendo apresentado a demissão, demonstraram a intenção de, efetivamente, deixar na disposição da Sra. Ministra essa vontade para, efetivamente, fazer essas substituições. E, portanto, perante estes 4 enquadramentos, diria que políticos, jurídicos, eu acho que está mais do que justificado aquilo que tem sido a atuação do Governo e aquilo que tem sido a política que o Governo tem implementado no que respeita à segurança social, de, efetivamente, continuar a contar com os melhores, mas, obviamente, não se pode substituir aquilo que é a vontade das pessoas e não pode também deixar de aplicar aquilo que é o seu programa de governo e a sua estratégia para as várias dimensões da ação governativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra. Obrigado pelas respostas que nos deu anteriormente. E não posso deixar de fazer um comentário. O Sr. Deputado que me antecedeu diz que o Chega gosta de comentar notícias, mas foi aquilo que fez durante toda a sua intervenção, foi comentar notícias. E por aquilo que eu ouvi, e bem, a Sra. Ministra disse que gostava de vir aqui à Assembleia prestar esclarecimentos, que é uma das funções dos governantes. E, como eu também gosto muito de dizer, e ainda bem que salientou isso, o Chega nunca esteve no poder. Por isso nós podemos falar de forma muito mais desprendida e muito mais descomprometida. Nunca estivemos no poder. Nós, por exemplo, hoje, relembro uma notícia que saiu hoje de manhã, um estudo revela que Portugal é o país onde mais se sofre com o frio, onde se morre com 5 graus positivos, e isso realmente é da responsabilidade dos governos anteriores, não é do Chega, de certeza. E a questão que nós temos que colocar, por exemplo, das 7 exonerações, 5 foram na Santa Casa. E realmente isso está a pensar, aquilo a Santa Casa estava mesmo com um grande problema, não é? Isso é verdade. E aqui a preocupação principal que nós temos, e um dia ambicionamos ser governo e não queremos aprender com os erros dos outros para não cometer os mesmos erros, e eu perguntava à Sra. Ministra concretamente se concorda com este sistema de nomeações gigante que nós temos em Portugal, ou se realmente o que devia de acontecer era as pessoas chegarem lá por subir na hierarquia, por concurso público, por concurso internacional, ou seja, haver algum sistema em que efetivamente o Governo podia definir as regras, o júri, para aquilo que queria para cada cargo, mas em vez de ser uma nomeação política, ser um concurso. Uma pessoa neutra que ia estar naquele lugar. Podem dizer que não concorda, mas é isso que nós queremos saber. Se realmente preferiam um sistema em que não houvesse tantas nomeações e as pessoas chegassem porque se viram na hierarquia, porque tiveram pelo mérito e chegavam àquele lugar ou pelas competências que tinham através de um concurso, ou se não, devemos continuar com este sistema e depois andamos sempre que se troca de governo, andamos aqui com esta dança de cadeiras, porque até ficamos com a sensação, se não trocarmos, alguma coisa correu mal e ficamos com aquela sensação, eu podia ter trocado e não troquei. E se houver aqui um concurso transparente, eu acho que faz todo o sentido acontecer isto. Depois eu fiz essa pergunta no início, que é, estas nomeações têm por trás alguma orientação estratégica, política? Qual é o objetivo? Ou simplesmente é mesmo só a cor política? É que isto acho que é importante perceber se realmente é só a cor política que interessa, ou as preferências políticas, ou se não, se há pessoas que defendem um sistema mais assistencialista do Estado, ou um sistema mais das pessoas trabalharem, para quem nos está a ouvir perceber. E no fundo eram estas questões que queria deixar, que é, se concorda com este sistema,
Se devemos melhorar este sistema, se ele tem margem para melhorar e torná-lo mais ideologicamente cego e promover o mérito. E a outra situação que é qual a orientação destas nomeações. Obrigado. Senhor Deputado, muito obrigado. De seguida tem a palavra, com especial bem-vindo ao Sr. Deputado, porque é a primeira vez que está connosco em comissão, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado André Abrantes Amaral, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar e agradecer a Sra. Ministra por aqui estar connosco nesta comissão. Sra. Ministra, a Iniciativa Liberal considera que a equipa que se ganha não se mexe, mas se há necessidade de alterações, estas deverão ser fundamentadas, quando mais não seja, através dos procedimentos concursais. Não querendo entrar em polémicas fúteis e no tira-teimas de quem é mais virtuoso, pretendemos apenas ser esclarecidos, ver esclarecidas algumas questões. Desde que a Sra. Ministra assumiu o Ministério, já tiveram lugar uma série de missões. Uma delas foi a Presidente do Instituto da Segurança Social, a doutora Ana Vasques. A pergunta que lhe faço é se já está concluído o concurso do substituto, se quem a substituiu tem ou não filiação partidária. Saiu também a doutora Catarina Marcelino, Vice-Presidente da Segurança Social. Também aqui pergunto se já está concluído o concurso da doutora Carla Costa, que a substituiu, e também se a doutora Carla Costa tem filiação partidária. Foi substituída a doutora Susana Rosa, diretora do Centro Nacional de Pensões. Repito a pergunta também se o substituto já foi concluído o concurso e se tem filiação partidária. Depois também tiveram lugar duas saídas, as saídas de 2 vocais do Instituto de Segurança Social, Henrique Joaquim em agosto de 2024, substituído por um ex-autarca do PSD, Telmo Antunes. Aqui pergunto-lhe se o concurso da CRESAP, entretanto, já foi concluído e se, por acaso, quando há pouco, na sua primeira intervenção, especificou o total de 28 movimentos, referiu que uma delas era uma situação de substituição que, entretanto, teria sido concluída. Pergunto-lhe se este é o caso do Dr. Telmo Antunes. E, por sua vez, a outra vogal, a doutora Sofia Carvalho, que em novembro de 2024, relativamente faço a mesma pergunta de anteriormente, se já foi substituída, por quem e se o concurso foi concluído. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a sua equipa. Enfim, nós temos visto por parte deste Governo algo que, na verdade, também não é inédito deste Governo. Perpassa, na verdade, vários governos ao longo de várias décadas, que tem a ver com a alteração, aquilo a que normalmente, e aqui já se chamou ao jogo de cadeiras, em cargos dirigentes. A questão desta metodologia ser errada do nosso ponto de vista tem mais a ver com o que ela significa do ponto de vista de políticas que estão a ser, ou que a tutela legitimamente quer aplicar nas várias tutelas. Nós temos visto isto na área da saúde com particular visibilidade, temos visto também aqui no Instituto de Segurança Social e em algumas partes da sua tutela, mas aquilo que nos preocupa e que continua a não ser muito claro, é que esta debandada que se vê no Instituto de Segurança Social, mesmo as cessações de comissões de serviço ou semelhantes, na verdade, terão que ver, parece-nos a nós também, com motivos políticos, ou seja, com ideias diferentes entre a tutela, o Governo e as pessoas que estavam a ocupar esses cargos. E, portanto, obviamente que os governantes não são comentadores de notícias, mas são responsáveis pelas suas tutelas e, portanto, é perfeitamente natural que venham à Assembleia da República prestar esses esclarecimentos, como, aliás, a Sra. Ministra deu, e é o nosso dia-a-dia, é o nosso trabalho, e, portanto, daí não vem mal nenhum ao mundo. E, portanto, a primeira reflexão ou pergunta tem exatamente a ver com isto. Se considera que parte das pessoas que aqui nos indicou que, nomeadamente, cessaram as suas comissões de serviço por opção própria, se considera que tem a ver com divergência do ponto de vista da visão
política que a tutela e as pessoas que lá estavam têm para a Segurança Social. Isto leva-me ao Instituto de Segurança Social e isto leva-me a uma segunda pergunta ou uma segunda reflexão que tem a ver com a nossa preocupação com a linha política que o Governo tem seguido do ponto de vista da Segurança Social. E queria questioná-la também sobre a escolha de alguns nomes que podem refletir exatamente estas escolhas políticas. E nós teremos a oportunidade, porque também foi aprovado, entretanto, um outro requerimento, teremos a oportunidade de ter uma reflexão mais aprofundada e com mais tempo sobre isto, mas estamos a falar agora de nomeações para dirigentes de institutos relacionados com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, mas temos, obviamente, uma grande preocupação com escolhas feitas de nomes para o chamado grupo de trabalho que vai fazer uma avaliação sobre a sustentabilidade ou não do Sistema Público de Segurança Social. E preocupa-nos porque também aqui, nestas escolhas destes nomes, se denota, do nosso ponto de vista, uma escolha política que nos deixa extremamente preocupados, nomeadamente com a escolha de Jorge Bravo para coordenar esta comissão para estudar a reforma da Segurança Social, que, enfim, é um público defensor de abertura a regimes complementares por iniciativa das empresas a troca de benefícios fiscais. Na última década tem assinado artigos, intervenções, estudos que têm procurado criar uma percepção de insustentabilidade do Sistema Público de Segurança Social e da necessidade de uma maior intervenção do mercado privado de fundos de pensões, insustentabilidade essa que já agora não corresponde exatamente à realidade e, portanto, isso sim preocupa-nos, é a escolha política por trás dos nomes que a tutela, seja a Ministra do Trabalho, seja a Ministra da Saúde, seja qualquer outro Ministro, e o impacto que isso terá do ponto de vista das políticas. E, portanto, a pergunta é, de facto, quais é que são as grandes divergências políticas que identificou, nomeadamente nas pessoas que saíram por vontade própria e que terminaram as suas comissões de serviços, e do ponto de vista da linha política e das escolhas políticas para o Instituto de Segurança Social e para este grupo de trabalho em particular, qual é que é o objetivo? É se de facto é terminar com aquilo que nós conhecemos enquanto regime de segurança social atualmente ou, por outro lado, será uma outra qualquer linha política que nós não estamos a ver porque o nome que foi escolhido de facto diz-nos tudo daquilo que é a escolha política. Muito obrigado, Sra. Deputada. E então, findas as intervenções dos grupos parlamentares, tem a Sra. Ministra, neste caso, até 25 minutos para responder às questões que foram suscitadas pelos diferentes grupos parlamentares. Tem a palavra, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Certamente que não vou gastar os 25 minutos. Peço desculpa, Sr. Ministro, só uma questão que tenho que fazer. Senhores deputados, pedindo desculpa à Sra. Ministra pela interrupção, mas a mesa não tem inscritos para uma segunda ronda, o que significa que até ao fim da intervenção da Sra. Ministra, os senhores deputados que o entendam fazer, se o entenderem fazer naturalmente, é melhor enviarem à mesa. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, há um aspecto que eu queria esclarecer desde já a título preliminar. Evidentemente que qualquer coisa que se passe no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do ponto de vista político, é da responsabilidade do seu dirigente máximo, neste caso a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Tem a responsabilidade política sobre tudo, é assim, essas são as regras do jogo. E, portanto, talvez eu não me tenha feito entender bem na minha primeira intervenção. A Ministra não deixa de ter responsabilidade política por todos. E, naturalmente, não é o partido da oposição, neste caso o PS, que fez essa observação, que tem essa responsabilidade política. Já teve a responsabilidade política equivalente à que eu tenho agora nos 3.282 nomeações que fez, por exemplo, anteriormente. Já teve todas elas. Portanto, que não se leia naquilo que eu disse qualquer tentativa, porque não deve ser assim, e não é essa a minha maneira de ser, de eximir de qualquer responsabilidade política sobre aquilo que se passa no meu Ministério. Contudo, eu vim aqui responder a um requerimento
de um partido político que pedia especificamente que indicasse as circunstâncias que estiveram na base da saída de A, B ou C e da entrada de A, B ou C. E, portanto, eu fiz o trabalho de casa de verificar exatamente qual é a razão, o que é independente da responsabilidade política. Qual é a razão que esteve na base da saída destas 28 pessoas, sim, 28 pessoas, mais 12, ou destes movimentos, mais 12 no caso dos dirigentes intermédios. Qual é a razão? E foi isso que eu trouxe aqui. E, portanto, daquilo que eu trouxe aqui, decorre a razão concreta que esteve na base de saída de qualquer uma destas pessoas. Senhor Deputado Hugo Oliveira, naturalmente que a definição das políticas cabe à tutela e naturalmente que a tutela gosta de ter nos lugares que são de dirigentes as pessoas mais aptas a conduzir as políticas que, volto a dizer, compete à tutela definir. É por isso é que, no nosso sistema jurídico, existe a figura da Comissão de Serviço dos Dirigentes, que o Sr. Deputado com certeza sabe que não é igual a um contrato como qualquer um. É um regime específico para o exercício de funções de confiança. Posso ler-lhe a lei aqui, mas o Sr. Deputado conhece-a tão bem como eu. Existe há muitas dezenas de anos. E a Comissão de Serviço, imagine-se, tem esta particularidade, é poder ser feita cessar. E mais, é poder ser feita cessar se o dirigente político assim o quisesse, até sem particular fundamento, porque é um vínculo de confiança política, ou o fundamento de ser a confiança política. Portanto, é natural que nestes vínculos, que não são vínculos laborais, nem vínculos de funcionalismo público, as regras sejam diferentes, porque a função o é. Este tipo de enquadramento jurídico é tão necessário que, a certa altura, o direito privado até foi lá buscar esta figura para pôr também no Código de Trabalho, mas isso certamente o Sr. Deputado sabe tão bem como eu. Não é? Portanto, não vamos chamar a estes lugares coisas que eles não são. Eles são lugares de confiança. Isto dito, não há aqui nenhuma sangria, não há aqui nada de especial. E como viu, até os números mostram, só houve 7 pessoas que este governo, efetivamente, exonerou e substituiu por outras. Só 7. E dessas 5 são da mesma instituição. Portanto, era um bocadinho difícil, uma vez que o fundamento teve a ver com a atuação da mesa e da provedora da Santa Casa, era um bocadinho complicado não abranger todos. Mas não há aqui nada de especial. Todas as outras situações são situações normais, ou no final da comissão de serviço, ou na sequência de concursos que até já estavam em marcha. Portanto, é a vida normal das instituições relativamente aos chamados cargos de chefia, que são aqueles dos dirigentes, que são aqueles a que corresponde este regime da Comissão de Serviço. Em todo o caso, não quero deixar, portanto, fica claro que o Governo assume as suas responsabilidades políticas, porque é essa que assume, mas também fica claro que nestes casos concretos, as razões do movimento dos dirigentes foram as diversas que eu expliquei aqui. Não quero deixar, em todo caso, de dizer algumas coisas relativamente a perguntas mais concretas que fez do dirigente A, B ou C. Efetivamente, a Presidente do ICE demitiu-se, a Presidente renunciou, sem, aliás, que nós estivéssemos à espera. Por acusações, com base, disse ela, acusações infundadas de manipulação de funções. Não houve absolutamente nada disso. Foi indicado à senhora que determinada informação e atuação que ela deveria ter tido em fevereiro acabou por ter em maio. Nada disso. Se ela se sentiu
se ela se sentiu pessoalmente ofendida, pois não sei, não faço ideia. Ela não teve, aliás, a delicadeza de falar com a ministra antes de apresentar a sua admissão. Preferiu mandar logo uma carta para os jornais do que comunicar ao Ministério. Pronto, mas cada pessoa tem o seu feitio. Quanto à senhora vice-presidente do ICE, doutora Catarina Marcelino, que também quer dizer, recordar-se-ão, foi antiga secretária de Estado da Igualdade de um governo do PS, e depois, legitimamente, foi para presidente e deputada. Portanto, muito bem. Só estou a recordar. Não gostou que fosse feita uma alteração de pelouros, mas a atribuição de pelouros é competência do próprio Conselho Diretivo e, portanto, foi determinado por maioria no Conselho Diretivo e a vice-presidente não gostou da vontade maioritária e, portanto, saiu de acordo com o princípio da liberdade de trabalho. Também não sei, pronto, não foi o caso. Quanto à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, os fundamentos da exoneração da mesa constam da lei, constam dos estatutos da Santa Casa da Misericórdia e foram esses que foram invocados e são esses que, na verdade, são exatamente os que constam da lei. Peço desculpa. São os que constam da lei. Não são, infelizmente, no caso da Santa Casa, não é possível proceder a exonerações por conveniência de serviço, porque é uma entidade privada, com estatuto especial, mas privada. E são os que constam da lei. E ainda bem que foi tomada essa decisão, porque hoje a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está uma coisa bastante diferente, como todos os senhores deputados já sabem. Portanto, é uma decisão que na altura foi difícil de tomar, mas que hoje, passados uns meses, me conforta bastante ter tomado, porque os números da Santa Casa estão aí, a retoma da ação social está aí, não há aqui nada de especial. São os estatutos da Santa Casa que determinam qual é o fundamento. Mas também devo dizer, a senhora provedora da Santa Casa, que foi a primeira pessoa que eu recebi no Ministério, pôs o seu lugar à disposição na primeira reunião que tive com ela. Portanto, ela pôs o seu lugar à disposição como dirigente responsável que é. Pronto, pôs o seu lugar à disposição. Na altura não foi a opção, portanto, não há aqui nenhuma vontade de substituir só por substituir, mas ela pôs o seu lugar à disposição. Depois, quando tomámos a decisão, eu lhe disse, olha, como pôs o seu lugar à disposição, quer fazer desta maneira e tal, aí ela disse-me que sim, na minha frente, numa reunião com com duas pessoas, com o meu adjunto da altura e com o senhor chefe de gabinete, ela disse-me que não, disse-me que sim, que ia pensar, disse-me que sim, que achava muito bem, agradeceu muito e depois o resto viu-se o que é que foi, afinal já não queria. Portanto, as coisas são feitas com dignidade e com respeito pelos dirigentes. Quanto a outras que colocou, quanto ao Instituto de Informática, sim, foram duas nomeações seguidas, porque a primeira pessoa que nós nomeámos teve um problema pessoal e teve que ser substituído, e o vice que tínhamos nomeado trabalhava muito perto com essa primeira pessoa e não quis ficar com o segundo. Nelson Ferreira, da ACT, na verdade não sei a que é que se refere, porque continua em funções. Não. Está em funções, Dr. Nelson Ferreira. O vice-presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional não foi demitido, assumiu um outro cargo e, portanto, saiu daquele por acordo. E há uma outra questão que colocou, se estão nomeados em regime de substituição e os concursos. A maior parte destas pessoas estão nomeadas em regime de substituição e com os concursos abertos. Porquê que isto é assim? Porque a CRESAP, como sabem, demora meses a fazer concurso, às vezes mais de um ano.
Aqueles que foram nomeados, alguns já estavam os concursos abertos e esses continuaram os concursos, portanto não foi nomeado ninguém enquanto os concursos estavam abertos. Por exemplo, os concursos para Inspetor-Geral da Segurança Social já estavam abertos quando nós chegámos e ficaram completos apenas há 15 dias. Portanto, vejam o tempo que demorou. E nem sei há quanto tempo é que estavam abertos antes de nós chegarmos, mas pelo menos um ano demorou. Ora, os serviços da Segurança Social e do Ministério, sobretudo alguns cargos, não se compadecem com ficarem vagos durante muito tempo. Portanto, aquilo que o Governo fez, como o Governo anterior, como todos os governos responsáveis que têm que manter a máquina a funcionar, é nomear alguém e abrir logo o concurso. Portanto, alguns dos que referiu já está o concurso terminado. E, portanto, já estão consolidados e outros o concurso está a correr e demora o tempo que a CRESAP demora e, como sabe, não é absolutamente, é absolutamente para além daquilo que nós podemos controlar, nem nos interessa controlar, não é isto. Por fim, quanto à orgânica do Ministério do Trabalho e o processo que está a correr da reforma da administração pública, os senhores deputados do PS lembrar-se-ão em particular, porque isto é um programa PRR, de reforma da administração pública, encetado pelo governo anterior e que tem prazos de cumprimento. E, portanto, nós vamos manter e estamos a fazer a reforma da administração pública. Naturalmente, todos os ministérios poderão ser mais ou menos impactados por essa reforma geral dos serviços da administração pública que está a correr. Senhor Deputado João Antunes dos Santos, penso que já fui respondendo às perguntas que colocou. As mudanças que existiram tiveram a ver com pessoas nomeadas sem terem sido exoneradas pela tutela, portanto, no final das suas comissões de serviço, 7 pessoas nomeadas após exoneração, sendo 5 da Santa Casa, e ainda 3 lugares que estão neste momento vagos. Portanto, julgo que expliquei de forma cabal. Senhor Deputado, tem razão, eu já vou retificar aqui uma coisa. Sei que retificar aqui. Senhor Deputado João Ribeiro, sobre as exonerações da Santa Casa, julgo que já expliquei. Sobre a metodologia, no fundo, deste processo, não me cabe aqui dar nenhuma opinião pessoal, não é? Os processos seguem via CRESAP, obrigatoriamente, por lei. Portanto, aqui o Governo, naturalmente, tem que cumprir a lei. O que acontece é que, para não deixar a situação deserta, não é? Faz a nomeação e substituição, mas depois cumpre a lei. E, portanto, é isso que está a fazer. É demoroso, é eficiente, nem sempre. Dá uma garantia de imparcialidade? Dá uma garantia maior de imparcialidade, não é? Isso sem dúvida que dá. Quanto a saber se há alguma orientação estratégica por trás das nomeações, sim, a competência é o nosso principal objetivo. Tanto que, relativamente a algumas das pessoas que vieram já estavam com esses cargos no anterior, se mantiveram lá e foram reconduzidos. Acabei de dar o exemplo da Vice-Presidente da Comissão Nacional para a Proteção de Crianças e Jovens, mas poderia dar outros. Agora, se as pessoas querem vir embora, como aliás foi referido aqui o exemplo da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, da doutora Rosário Fernandes, disse-nos com meses de antecedência: eu não quero continuar. Portanto, não me vão depois dizer que esta é da minha responsabilidade política, que ela não queira continuar. Ela diz: eu não quero continuar. Portanto, há pessoas que dizem que não querem continuar e, portanto, não tem que continuar. Eu venho do trabalho e a liberdade de trabalho para mim é uma coisa absoluta. Senhor Deputado André Abrantes Amaral, agradecendo as suas perguntas, julgo que tomei nota de todos os que tinha dúvida, mas se não tiver, vai-me lembrar. O Senhor Presidente do ISA, o seu concurso na CRESAP já está concluído. Portanto, e aliás, julgo que ele até foi a única pessoa que passou à fase final, um deles penso que foi este, está concluído.
Portanto, o do vice-presidente está em curso. A diretora do Centro Nacional de Pensões não foi ainda nomeado ninguém, nem em substituição, o lugar está vago. O vogal do ICE está, já acabou o concurso para vogal, portanto ele está consolidado neste momento como vogal, e ainda no ICE a doutora Sofia Carvalho não percebi a sua pergunta porque ela está em funções. Não, há aqui uma confusão. Assim como eu fiz uma confusão com o doutor Nelson Ferreira, terminou o mandato e foi substituído, terminou, peço desculpa. São muitos. Diga? Terminou o mandato e foi substituído pelo Dr. Carlos Nunes, que está em substituição, e, portanto, cujo concurso está há uma semana, cujo concurso vai ser agora lançado. Nós temos sempre procurado, assim que é feito o movimento, a lançar imediatamente o concurso, mas a partir daí sai-nos completamente da nossa órbita e, portanto, demora o tempo que demorar. Por fim, Sra. Deputada Isabel Pires, a quem cumprimento, não nos conhecíamos ainda, aliás, como Sr. Deputado da Iniciativa também nos conhecíamos. Evidentemente, e volto a dizer, há políticas que são para serem implementadas e essas são para ser da responsabilidade do Governo. A pergunta que colocou, contudo, não tem a ver com nenhum dirigente. Nós nomeámos, foi um grupo de trabalho coordenado por uma pessoa, não é um dirigente da administração pública, portanto, nem faz parte desta audição, do objeto desta audição. Agora, como tem a ver com a designação de alguém, não vou deixar de lhe responder. Nunca deixo de responder se tem minimamente a ver, apesar de estar fora do tema. O Ministério entendeu, a tutela entendeu, que devia designar um novo grupo de trabalho para estudar as questões da reforma do sistema da segurança social, entre as quais a sustentabilidade ocupa um lugar, a questão da sustentabilidade ocupa um lugar cimeiro. E porquê é que o entendeu fazer? Porque havia pareceres e relatórios conflituantes entre si sobre a situação. O primeiro, o relatório que se chamou Livre Verde da Sustentabilidade da Segurança Social, que incidiu só sobre o sistema previdencial da Segurança Social e que já estava entregue quando nós chegámos, embora por acaso só tivemos conhecimento dele já depois de ter sido passada a notícia à comunicação social, que é também uma coisa estranha, mas tivemos conhecimento e em versão draft e sem notas técnicas. E aproveito aqui para dizer ao Sr. Presidente que nós já mandámos as notas técnicas que nos chegaram e que não são todas e que só chegaram depois da nossa última audição. Portanto, não está completo, não sei se virá alguma vez a estar, mas são os elementos que tínhamos. Que traçavam um certo retrato do sistema previdencial da Segurança Social e depois tivemos um relatório, um parecer do Tribunal de Contas sobre o relatório de sustentabilidade da Segurança Social que é elaborado pelos serviços do Ministério e que acompanhou a proposta de orçamento e esse relatório ou esse parecer do Tribunal de Contas ia num sentido bastante diferente do Livre Verde. E além disso também tivemos uma recomendação da Comissão Europeia para olharmos outra vez para o tema. Eu não faço nada sem estudar, mas é uma deformação profissional que eu tenho. Este Ministério não faz nada sem estudarmos os assuntos. E, portanto, entendemos que era melhor constituir um outro trabalho que dá continuidade ao trabalho feito anteriormente, nomeadamente pela Comissão do Livre Verde, que acolhe como um contributo muito valioso, a par de outros contributos que surgiram entretanto e que vão num sentido diverso. Não voltar a estudar o tema seria irresponsabilidade. Assim, aqui sim, irresponsabilidade. E, portanto, constituímos esse grupo de trabalho. Não se trata de mais nada do que isto, porque a decisão final política será tomada pelo Governo e, como já tive a ocasião de dizer noutras alturas, não vai ser feita nenhuma alteração estratégica no sistema de pensões nesta legislatura, porque isso não está no programa. Mas no programa do Governo está a estudar o problema. E, portanto,
termos mais contributos é mais rico, sobretudo quando temos várias fontes que se contradizem entre si. Portanto, é isso que estamos a fazer e mais nada. Quanto à escolha da pessoa, a senhora deputada perdoará a minha franqueza, mas compete ao Governo escolher as pessoas que entende. E mais não tenho, efetivamente, a dizer sobre esta matéria. Este Governo é novo e as políticas são diferentes, efetivamente. É o que gostaria de dizer. Peço desculpa há bocado em correção aqui. Muito obrigado, Senhora Ministra. Não tendo a mesa nenhuma inscrição para uma segunda ronda, eu daria por terminada, mas... Sim, é um facto, mas tinha sido retirada a inscrição. Não. Então, Sr. Ministro, eu peço desculpa, houve aqui uma confusão na mesa. Então, eu tenho 2 inscrições. Sr. Deputado Hugo Oliveira. Muito obrigado. Está assinado. Bom, a Senhora Ministra, no que toca ao Sr. Nelson Ferreira, ao Dr. Nelson Ferreira, houve um engano, um equívoco, que evidentemente o seu gabinete, a meio da sua intervenção, corrigiu. A questão que se coloca é que a Senhora Ministra disse, bom, nós tivemos a estudar todas as saídas. Consegue garantir que todas as outras informações que aqui deu, depois do erro que cometeu, estão corretas? Estão certas? Não, é a pergunta que se coloca, porque perante uma correção que fez à minha intervenção, quase ironizando, dizendo, não, deu uma informação errada. O Dr. Nelson continua em funções. Quando está de forma clara, só já não continua em funções, como já há outra pessoa nomeada. Bom, dizer-lhe também, evidentemente, que pode não ter percebido bem a minha intervenção. Evidentemente que de todas as nomeações que falou do Partido Socialista, nós assumimos todas. Nós não somos incoerentes. Aquilo que nós dizemos é que, evidentemente, foi por opção da tutela do Governo. Nós não nos escondemos em nenhuma situação. Todas as situações foram feitas por opção do Governo. E nós, para isso, assumimos. Não andamos nem a difamar, nem a caluniar pessoas na praça pública. Assumimos que aquelas pessoas não eram as melhores, tendo em conta as mudanças de política. E sim, Sr. Deputado, nós não somos incoerentes. Incoerentes é o PSD. Vou-lhe aqui mostrar também uma notícia, já que hoje trouxe tantas notícias, na altura do Pedro Passos Coelho, quando o líder do PSD, quando dizia que as exonerações são um escândalo total, e quando dizia que o PSD queria instrumentalizar a administração pública. Isso era o que vocês diziam quando estavam na oposição. Aquilo que nós dizemos quando estamos na oposição é o que dizíamos quando estamos no Governo. Temos é que assumir a responsabilidade das nomeações que fazemos, e não nos escondermos em fins de comissões, em pedidos de demissão, que sabemos, sim, que muitos deles são forçados a acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes dos Santos. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra, eu penso que há pouco o Sr. Deputado do Partido Socialista, ao identificar um conjunto de pessoas que, em sua opinião, tinham sido exoneradas dos cargos diretivos, se esqueceu de uma coisa, esqueceu-se de identificar o número de militantes do Partido Socialista dessas pessoas, porque assim não ficamos com a informação completa sobre esses tais dirigentes que, segundo o deputado do Partido Socialista, foram exonerados por este Governo. E, Sr. Deputado, dizer-lhe também que, efetivamente, a Sra. Ministra já aqui assumiu aquilo que foram as suas opções. Este Governo não tem medo, não tem receio de assumir aquilo que é a sua política, aquilo que são as suas opções estratégicas, mas a Sra. Ministra não tem que assumir a responsabilidade, nem tem que assumir a culpa por exonerações, por saídas, que saíram em virtude dos processos que a Sra. Ministra já explicou, ou comissões de serviços que chegaram ao fim, ou vontade dos próprios titulares, e parece-me que a Sra. Ministra, nem a Sra. Ministra, nem este Governo, pode obrigar os seus dirigentes, muitos deles do Partido Socialista, a continuar em funções. Eu acho que qualquer um de nós se coloca no lugar dessas pessoas e percebe que, efetivamente, se calhar não está tão à vontade, ou não está com tanta vontade de continuar a exercer funções, porque, efetivamente, a orientação política do Governo mudou. É natural que as pessoas não tenham essa vontade de continuar. E, portanto, estes processos são perfeitamente normais, e o que nós achamos estranho é que o Partido Socialista, que tem uma cultura governativa longa e vasta, e que fez pior no passado, porque, efetivamente, daquilo que há pouco, tendo em conta aquilo que foi a minha primeira intervenção e dos dados que aqui demonstrámos, o Partido Socialista, assim que chega ao Governo, procura minar aquilo que é a administração pública, com aquilo que são as suas nomeações de muitos militantes e muitos simpatizantes do Partido Socialista, e, portanto, se o Partido Socialista tem essa cultura governativa, não entendemos como é que
que agora, estando na oposição, tem efetivamente uma opinião contrária, porque o Sr. Deputado diz que é coerente e que tem a mesma posição, mas a verdade é que não são coerentes, são completamente incoerentes e têm uma total falta de memória. E obviamente que as portuguesas e os portugueses têm noção disso e percebem que o Partido Socialista, quando está no governo, usa a administração pública a seu bel prazer e quando está na oposição quer obrigar o governo da Aliança Democrática a continuar a manter em funções pessoas que muitas delas não querem continuar e que não se revêem naquilo que é a orientação política do governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, para uma resposta até 4 minutos, tem a palavra mais uma vez a Sra. Ministra do Trabalho, da Segurança Social e Inclusão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tomar apenas 1 minuto. Efetivamente, tenho aqui nas minhas notas, o Dr. Nelson Ferreira foi substituído pelo Dr. Carlos Nunes, também já estava em gestão, já tinha terminado o seu mandato. Troquei com a outra subinspetora, a ACT tem 2 subinspetores, quem se mantém é a outra subinspetora, a doutora Cristina Rodrigues. Naturalmente, se dou uma informação errada, tenho que a corrigir, não tenho nenhum problema em corrigir, mas está aqui até nas minhas notas que a outra só me enganei relativamente a isto. Penso que não há aqui nada de mais do que um lapso. Quanto ao mais, o Sr. Deputado não fez perguntas e, portanto, não há nada a responder. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sendo assim, agora sim, damos por terminada esta primeira parte da nossa ordem do dia de hoje. Eu talvez aproveitasse para fazer um intervalo de 5 minutos de relógio, em que cada minuto são 60 segundos, e para retomarmos com a segunda parte, já temos connosco também o Sr. Secretário de Estado, para então iniciarmos a segunda parte. 5 minutos.